Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho-vos trazer, penso que são 5 DIYs para o Halloween. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram e seguir-me nas redes sociais, porque com certeza por esta altura já viram lá algumas fotografias de Halloween de vídeos que iam sair ou que já saíram. Temos aqui uma aluna a fazer barulho. Então, como eu este ano decidi fazer sessões fotográficas de Halloween para a minha página de fotografia, para fazer umas fotos diferentes, divulgar um bocadinho o meu trabalho e entrar no espírito de Halloween, acabei por fazer alguns DIYs para contextualizar um bocadinho a coisa. Eu decidi fazer sessões fotográficas relacionadas com o Wednesday Addams. Fiz umas também de bruxa, mas eu aí não fiz nenhum DIY. Fiz da Branca de Neve e de Nightmare Before Christmas, mais especificamente do Jack Skellington. Se vocês querem ver o que é que eu fiz em termos de DIYs, se bem que vocês pela thumbnail já têm mais ou menos uma ideia, continuem a assistir. O primeiro DIY vai ser este Poison Jar e para fazer vocês vão precisar apenas de um jarro do tamanho que vocês preferirem. Eu arranjei este grande, de tinta preta, pode ser com brilho opaco, cola branca e de um pincel e de um labelzinho a dizer Poison. Para começar, eu vou pintar todo o meu jarro com o spray, não é preciso ficar opaco, eu apenas dei uma camada, se vocês quiserem dar duas deem, mas eu preferi apenas dar uma camada de modo a não ficar uma coisa muito homogénea, porque eu acho que fica giro assim. Depois de ele estar completamente seco, vamos colar o nosso label. Primeiro eu apliquei cola branca atrás e espalhei com um pincel e apliquei um bocadinho mais nas extremidades do que propriamente no centro, para ter certeza que ele não se descola. Depois posicionei e tentei centralizar o máximo possível e depois com os dedos fui apertando para ter a certeza que ele fica bem colado e que não há nenhuma zona que se descole, de modo a que os cantos também fiquem direitinhos. Depois, para dar um acabamento melhor, apliquei a cola branca nos cantos, de modo a que estes não se descolem, e depois de aplicar a cola em todo o redor do nosso label, coloquei também no centro, só para dar assim um acabamento diferente, e fica pronto o nosso Poison Jar. O próximo DIY vai ser a maçã envenenada da Branca de Neve e para isto vocês vão precisar de uma maçã de plástico, de tintas coloridas, acrílicas de preferência, pincéis claramente de vários tamanhos e de cola quente, bastante cola quente. Então, eu vou começar por misturar o preto e o vermelho. A ideia era fazer um bordeaux, mas ficou demasiado preto, mas eu vou aproveitar a tinta na mesma e vou utilizar este tom para pintar o pauzinho da maçã e depois a parte de baixo, que são aquelas coisas que eu não sei o nome. Mas pronto, esta zona que vocês estão aqui a ver, estou a pintar com este tom, só para dar assim uma uniformidade de cor, visto que a minha maçã não tinha o tom correto. Agora sim, eu acertei na cor, já é um tom mais bordeaux e vou pintar toda a minha maçã com esta cor para ficar assim um tom mais homogéneo. A parte de cima não é que precisasse porque estava um tom vermelho, que era suposto, mas a parte de baixo estava num tom amarelo e eu queria que ela ficasse toda mais ou menos no mesmo tom. Portanto, eu estou a pintar de modo a ficar tudo certinho e quando estiver terminada eu acabei por aplicar um pouco de laca para ver se a tinta dura mais tempo e não começa a descascar. Agora, eu tenho aqui esta imagem para me guiar e com a cola quente vou começar por fazer os olhos da nossa maçã, fazer assim a bolinha à volta, porque essa zona não vai ter cola quente por dentro, portanto eu comecei logo por fazer essa parte, porque é mais fácil, ou seja, uma espécie de contorno. Fiz também o nariz da maçã, que essencialmente é uma espécie de coração invertido, e depois é só fazer a parte em que está como se estivesse a derreter ou a escorrer o veneno. Isto não é uma coisa muito fixa, é um bocadinho a olho e ir fazendo para ver como é que fica bem. Depois eu contornei, visto que só coloquei cola quente em metade da maçã. E depois, essencialmente, o resto é um trabalho ainda demorado, em que vai ser preencher toda a nossa maçã com a cola quente. Basicamente vocês fizeram o contorno na parte da frente e vão ter que preencher isso tudo com cola quente. Não vai ficar homogéneo, não vai ficar uniforme, mas é precisamente essa a ideia, que não fique uma coisa uniforme. Quando a cola estiver completamente seca, que há de ser rápido porque é cola quente, não é? Vamos pintar. Eu vou misturar o branco com um tom muito pequenino de verde, só para dar assim um leve tom esverdeado no branco, ou seja, fica uma cor
nem é verde nem é branco, estão a perceber? É assim uma mistura com um branco com um leve tom verde, e depois vou pintar toda a zona onde apliquei a cola quente, porque essencialmente é onde é a parte do veneno. Portanto, tudo o que seja cola quente eu vou pintar. É preciso ir aos cantinhos, visto que a cola quente acaba por criar buracos. É preciso dar 2 camadas, mas quando ela estiver seca, vocês ficam com a vossa maçã pronta. E digam-me lá se não está igualzinha. Agora, para a placa de Halloween Town do filme Nightmare Before Christmas, vocês vão precisar de uma placa de madeira. Esta aqui por acaso foi lixada, eu não vos mostrei este processo porque não fui eu que lixei. E vão precisar também de tintas e pincéis. Primeiramente vamos pintar toda a nossa placa de madeira com preto, tinta acrílica preta e uma mistura de água para ser um bocadinho mais rápido. E depois de darem 2 camadas, se for necessário, e de ter secado completamente, vamos misturar tinta vermelha e amarela para criar um tom assim mais alaranjado. E agora, com um pincel fininho, basicamente é escrever Halloween Town. Não é preciso ficar perfeito, tendo em conta que a própria placa também não era perfeita, mas no caso da minha tábua até está bastante apresentável. Depois dei outra de mão, só para ficar um tom mais uniforme. E depois decidi colocar umas pintinhas, só porque eu achei que ficava giro e dava um ar diferente à placa. E essencialmente é isso. Se vocês quiserem pôr alguma coisa para pendurar, força. Eu no meu caso deixei só assim. O último DIY vai ser o laço do Jack Skellington, e para isso vocês vão precisar deste molde que eu tirei da net, de feltro preto e de tinta branca e um pincel, claramente, de uma tesoura também, para vocês primeiramente cortarem o molde. Isto não tem muito que se diga, por isso simplesmente cortarem, e depois eu utilizei um marcador para contornar o molde no feltro, para depois podermos recortar tudo certinho, visto que eu optei por fazer a nossa gravata com feltro. Vocês podem fazer com outro tipo de material, mas eu achei que este era o melhor. Recortei todas as peças e depois, com tinta branca acrílica e um pincel bem fininho, pintei os detalhes. Primeiramente na parte do gato fiz os 2 olhinhos e depois coloquei a cabeça do gato mais ou menos a meio do nosso laço, para depois fazer os detalhes que ele tem. Eu guiei-me por uma imagem da internet para fazer as linhas mais ou menos iguais. Não é preciso ficar 100% igual, mas pronto, para ter mais ou menos uma noção. E depois é apenas dar uma segunda de mão para ter certeza que o branco fica um bocadinho mais uniforme. E depois, com cola líquida, eu colei a cabeça do gato no centro do nosso laço. E depois aqui vocês podem prender o laço como vocês preferirem. Se quiserem colocar um elástico, coloquem. Se quiserem colar um alfinete, força. Eu no meu caso utilizei mesmo essa fita cola dupla face, porque para mim acabava por dar um bocadinho mais jeito, e então basicamente foi só colar no centro. E depois, quando fui utilizar, retirei a película e colei. Como foi só para utilizar uma vez, eu fiz isso. Dá para trocar a fita cola se for necessário, mas se vocês quiserem utilizar um elástico também podem fazer, e essencialmente fica assim. Bem, gente, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ponham um gosto se gostaram. Comentem a dizer se tencionam fazer algum destes DIYs. Como é que vai ser o vosso Halloween, se vocês vão fazer alguma coisa interessante. E vemos no próximo vídeo. Tchau!